Boa noite, bom estar aqui com vocês. Já estive pela manhã, foi muito agradável estar com o Sávio, a Camila e a Manu. Sempre é muito bom, sempre muito aprazível. Como ele falou, sou pastor da Igreja Plena Oceânica, num lugar muito especial de Niterói, região oceânica, com praias lindas. As praias limpas de Niterói ficam na região oceânica. Se vocês desejarem um dia, quem não conhece, vai ser um prazer recebê-los lá na região oceânica e depois também na nossa igreja. Como o Sábio também disse, nos conhecemos em 2015 e foi uma viagem muito legal. Sempre é muito bom ir nessas conferências, ouvir os caras que o Senhor tem usado para falar o nosso coração, para trazer esclarecimento, não só sobre a palavra de Deus, mas sobre o tempo, sobre a contextualização, sobre a igreja de Jesus para esses dias. Mas melhor do que ouvir esses caras é ter comunhão com gente que ama Jesus, que ama a igreja, que quer compartilhar a vida. E eu encontrei um amigo, Sávio, encontrei outros que não são amigos também, né? Brincadeira. E a gente brincava muito lá com os irmãos e foi uma experiência maravilhosa que perdura até hoje. A nossa igreja também é, como essa igreja, membro da Atos 29, uma rede de plantações de igreja mundial, que não tem foco na denominação, não tem foco numa estrutura engessada ou antiga, mas tem foco no Evangelho, na pregação centrada em Cristo Jesus, em igrejas que querem continuar plantando outras igrejas para que o Evangelho continue sendo pregado. Isso é maravilhoso. Plantar igrejas, se envolver com plantação é maravilhoso, porque lugares terão portas abertas como esse, para que mais pessoas possam ouvir dessa mensagem libertadora, salvífica, de amor. A maior história de amor de toda a história humana, de toda a existência humana, se encontra no Evangelho. O Deus que encarnou, pisou o chão dessa terra e, sem merecer, morreu no nosso lugar. Tudo por amor e graça. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, acerca disso, nessa noite. E que o Senhor nos conduza nesses versos do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, os versos de 3 a 11. Acho que é projetado aqui, ou não? Então vamos seguir em frente. Eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar, eu acho que é a versão que vocês adotam aqui também, a versão que a nossa igreja adota. E diz assim o terceiro verso do capítulo 1. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse louvor que Deus enche os nossos corações, que nos dá a oportunidade de expressar todo o nosso reconhecimento
da tua grandeza, da tua obra, do teu amor, do teu cuidado. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pelas crianças, pelo momento de contribuição. Obrigado por esse momento em que lemos a tua palavra. Palavra viva e eficaz, resposta do Senhor para os nossos corações, direção do Senhor para as nossas vidas. E é isso que clamamos nessa noite, que o Senhor venha, que o Senhor fale conosco, a despeito das nossas falências, das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, em especial daquele que prega. Que o teu Espírito ministre aos nossos corações e que possamos sair daqui certos, convictos, cônscios de que ouvimos a tua voz. O Senhor moveu sobre as nossas vidas. Faz assim, Pai, te pedimos humildemente, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, tem momentos na vida que experimentamos algo que podemos chamar de fogo amigo, com todas as aspas. E é a nossa pior ameaça, porque vem da onde não esperamos, vem na direção que não imaginamos. E Pedro, aqui nessa carta, fala a essa igreja, ou melhor, a essas igrejas da Ásia Menor, acerca disso. Ele fala às igrejas a fim de que as igrejas tenham essa plenitude e cresçam no pleno conhecimento de Deus, a fim de serem fortalecidas e não sofrerem e não serem enganadas por esse fogo amigo. Mas que fogo amigo é esse? A igreja, nesse segundo momento, nessa segunda carta, não mais enfrentava pressões externas, perseguições. Ela enfrentava, nesse momento, pressões internas, produzidas pelos falsos mestres. Pressões internas produzidas por pessoas que se dispunham a ensinar, mas não ensinaram o verdadeiro evangelho, não ensinaram a palavra que vinha de Deus, os ensinos dos apóstolos a partir de Cristo, mas ensinar doutrinas, ensinar conceitos, ensinar valores e, sobretudo, ensinar regras que afastavam a igreja daquilo que podemos chamar de evangelho com base na graça. Isso não é diferente dos nossos dias. Basta abrirmos o nosso tablet, o nosso computador, a nossa televisão, o nosso celular, entrar numa mídia social, entrar no YouTube e selecionar muitas igrejas. E, infelizmente, nos nossos dias, veremos que a igreja de Jesus, como a igreja aqui, nessas cidades da Ásia Menor, sofre com esse mesmo fogo amigo, a partir do momento em que muitos falam, muitos pregam, muitos apresentam um cristianismo descristianizado, a partir de falsos ensinos. O que Pedro faz aqui nessa carta, e aqui ele fala de algo que combate esses falsos ensinos, nesses versos que lemos, e eu posso já trazer uma pequena síntese, dizendo que aquilo que faz com que não estejamos sujeitos a esses falsos ensinos é a certeza da nossa vocação e a certeza da eleição de Deus sobre as nossas vidas, ou melhor, de quem Deus é, da sua obra em nosso favor, como ela nos alcançou, e a segurança que temos nesse que sim é o autor e consumador da nossa fé, nesse que sim começou a boa obra e é fiel para completá-la. Mas ainda lidamos, e a igreja de Jesus, eu e você, nós somos a igreja, enfrenta esse mal. Não só enfrentou há 2000 anos atrás, mas continua enfrentando até hoje. E por muitas vezes temos que nos desculpar, por muitas vezes temos que explicar que não é bem assim. Talvez você que não seja um pastor ou um líder com alguma posição, uma líder com alguma posição na igreja, que tenha assim, uma nomenclatura que chame a atenção,
não passe por situações como muitas vezes eu passo e tenho certeza que o Sávio e tantos outras aqui passam. De ter que ficar explicando, não, peraí, a minha igreja não é assim. Você pode ir lá, entrar no nosso culto e não precisa deixar o cérebro no porta-luvas do carro. A gente quer falar de algo que entrou, que alcançou o nosso coração, que mudou a nossa vida, que faz sentido para a gente, que não nos faz entrar numa catarse e olhar para tudo e ficar ali como se algo tivesse acontecido, mas quando saímos pelas portas não conseguimos explicar, não. Eu amo um livreto pequeno do Stott que diz: crer é também pensar. E a gente fica o tempo todo tendo que se defender de falsas doutrinas, não só no nosso coração, porque facilmente, se deixarmos as coisas correrem soltas, se não observarmos o que a carta de 2 Pedro fala, ou esses versos hoje, nessa noite, podemos também, sim, ser atingidos por essas falsas doutrinas e olhar o Evangelho com outras lentes que não sejam as lentes da palavra de Deus. Não basta dizer apenas o nome de Jesus. Não basta apenas ter uma placa escrito Igreja Cristã, Evangélica, ou o que seja. Não basta falar no final da oração em nome de Jesus. O que precisamos apresentar é um Jesus bíblico e não customizado. O que precisamos apresentar e declarar aos nossos corações, é isso que Pedro traz a essa igreja ou a essas igrejas e a nossa vida hoje, é esse evangelho, é essa verdade de um Deus que veio ao nosso encontro. Um Deus que me amou de tal maneira, que te amou de tal maneira, que quando entendemos, quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, e pode ser isso que esteja acontecendo com você hoje, já a partir do momento que você entrou por aquela porta, ouviu essas canções, cantou junto, de ter os seus olhos abertos e a partir desse momento entender, o Deus que criou e sustenta todas as coisas, é um Deus pessoal, que me amou e morreu na cruz pelos meus pecados. Eu amo a mensagem da cruz. E amo cantar tudo que aponte para a cruz. Não é à toa que eu tenho uma cruz tatuada no meu braço. Faz sentido para mim. Faz sentido olhar para a cruz e ver na cruz amor e justiça. Amor quando Cristo se entrega. E justiça quando Ele morre no meu lugar e no seu lugar. O justo pelos injustos, trazendo a sua justiça sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Mas existe esse mal. É gente que chega cheia de confiança, com uma aparente autoridade, e bota para quebrar mesmo. Gente que convence com muito carisma, que fala como se aquilo fosse a maior verdade. Eu creio que até alguns acreditam mesmo. Ouviram de outros, foram criados a partir desses ensinos e reproduzem com um coração sincero. Mas creio também que muitos já entenderam, já viram, e assumem uma personagem num púlpito como esse, e eu agradeço porque essa igreja tem um púlpito pequeno, para um pastor baixinho. Muitas vezes eu fico quase que atrás do muro para pregar. Mas a verdade é que isso tem entrado dentro da igreja, como estava entrando dentro dessas igrejas na Ásia Menor. Por isso essa mensagem é tão atual, por isso a Bíblia é tão maravilhosa. Por isso que ela serve sempre como um espelho, que nos aponta como está o nosso coração, que sonda o nosso coração. Paulo, então, a fim de proteger a igreja desses falsos mestres, dessa destruição em massa, que infelizmente avistamos nos nossos dias, ele fala dessa necessidade de termos gritando, ecoando dentro do nosso coração, a certeza da nossa vocação e de quem somos em Cristo Jesus. A certeza de quem somos a partir da obra de Cristo Jesus. Queridos, é muito triste saber que isso tem ganho o coração de muitos. É muito triste ver que algo muito similar ao que de fato é verdade
mas não é a verdade, tem alcançado o coração de muitos. E esse é o grande perigo. E é isso que Paulo, ou melhor, desculpa, que Pedro fala ao coração desses irmãos lá no passado, e que pode sim fazer sentido, e faz sentido para o nosso coração hoje. A pior mentira é que mais se parece com a verdade. Não basta ouvir o nome de Jesus, como eu falei, não basta. E aí Pedro se apresenta no verso 1, e na semana passada vocês entenderam muito bem quem é Pedro. Sávio, o pastor Sávio explicou direitinho. E depois aponta para um caminho de aconselhamento, de exortação necessário. Ao cumprimentar os irmãos, ele tem um desejo no coração de que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de quem é Deus e de quem é Jesus. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É isso que nos dá a certeza de quem nós somos nele agora, e é isso que nos fortalece, é isso que abre os nossos olhos, e não como uma manada, e não como um povo que se reúne num lugar amistoso, gostoso, confortável, com uma música boa, celebra e sai e entra domingo após domingo, não. Isso não basta. Mas o que nos dá força para vencer, para viver, para continuar em frente, para perseguir Jesus, para imitá-lo, é ter a graça e a paz multiplicadas pelo pleno conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é e de quem nos tornamos nele. Isso sempre tem que ecoar no nosso coração. Recentemente eu pude dar um curso para novos convertidos, falando sobre batismo, a partir de um livro muito bom, o Evangelho, tem um livro que é Vida Centrada no Evangelho e Igreja Centrada no Evangelho. E esse autor diz algo poderoso, simples, mas ao mesmo tempo poderoso. O Evangelho não só, a mensagem, a boa notícia que é Evangelho, de que Cristo morreu na cruz, não é só para o dia que entendemos e nos convertemos. O Evangelho deve alimentar e sustentar o nosso coração todos os dias. Precisamos todos os dias ler a palavra, mas não só ler a palavra, e dizer para o nosso coração, somos amados em Cristo. Deus, quando nos olha, não vê mais o Dodô, ou o Sávio, ou a Camila, ou o Flávio, como nós somos pecadores e muitas vezes ainda rebeldes dentro da nossa existência. Ele olha e vê Jesus, e por isso Ele nos aceita. Por isso fomos reconciliados com Ele. Isso é maravilhoso, queridos. É isso que não nos deixa tropeçar. Saber quem Deus é. Experimentar desse amor. Ter a certeza de que podemos sim, no nosso silêncio, na nossa angústia, nos vales ou nos lugares altos, olhar e ver, sentir, experimentar quem é Deus, porque o conhecemos. O conhecemos, sabemos que Ele nos conhece pelo nome, que Ele sabe todas as nossas demandas, que antes mesmo de abrirmos as nossas bocas para orar, Ele já sabe aquilo que precisamos. Esse é Deus, esse é o Senhor. É saber também que estamos em missão, a nossa vocação, caminhando com Jesus, até o próprio Jesus. Isso é maravilhoso, porque por mim mesmo, eu não conseguiria. Você, sendo honesto, honesta, também sabe que não conseguiria. Durante muitos anos eu trabalhei com adolescente, eu usava uma ilustração para falar do coração pecador, da necessidade de Cristo, da intervenção dele, dia após dia, nesse processo. Basta fazer um exercício na nossa mente, de que se fosse projetado numa televisão como essa, tudo aquilo que pensamos ao longo desse dia, ou apenas na parte da tarde, nós não teríamos coragem de ficar aqui diante dos nossos irmãos e irmãs. Basta olhar para a nossa vida, para a nossa última semana, e ver que por mais que amemos os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, somos ainda capazes de magoar essas pessoas que mais amamos. Basta olhar e ver na palavra e lembrar da famosa frase do apóstolo Paulo que diz: o mal que eu não desejo faço, o bem que desejo não faço, e vice-versa.
Eu acho que eu troquei a ordem, mas é isso. É saber que estamos na missão, caminhando com Jesus até o próprio Jesus. É isso que vai nos fazer, como vemos no verso 11, ricamente providos quando entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Flávio, como é bom, cara, cantar a esperança que temos na eternidade. Porque a partir até mesmo das falsas doutrinas que vemos hoje, as pessoas só falam do aqui e agora. Só querem as bênçãos do aqui e agora. Eu não gosto de rádio evangélica. E talvez você goste, eu respeito isso. E eu sei que você também me considera. E um irmão lá da igreja, que é muito gaiato, escutando uma das rádios evangélicas, falou no trânsito, ele viaja todo dia, né, para o Rio, para trabalhar na ponte. E aí ele manda, meu nome é Leandro, eu sou da Igreja Plena da região oceânica, pastor Douglas, os caras dão o endereço completo. E eu queria dizer que a minha esperança é encontrar com Cristo e poder ver o meu Salvador e desfrutar de algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a locutora da rádio, uma rádio famosa, fala, que maravilha, mas eu não quero agora isso não. Falei, se Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. E vemos hoje uma igreja baseada nessas falsas doutrinas, não mais ansiando, não mais desejando, não mais anelando estar com o seu Salvador, mas querendo as bênçãos, as benesses do aqui e agora. Se perdeu essa verdade de que um dia estaremos diante do nosso Senhor e Salvador em plenitude e glória, e nada se compara a isso. Porque não mais cantamos? Porque não mais ansiamos? Porque não mais desejamos? Porque tem sido pregado que somos cabeça e não cauda. O melhor de Deus ainda está por vir. Esse é o seu ano, é o ano da vitória, é o ano da virada, é muita coisa. E passa ano, a mesma igreja não repete o tema, mas fica circundando em outras igrejas. Queridos, o que o apóstolo Pedro, no cuidado com esse povo, com essas igrejas, traz aqui para a gente hoje, é poderoso demais. É tudo isso que vai nos auxiliar e, como diz o verso 10, consolidar o chamado e a eleição que temos em Deus e nos fará caminhar sem tropeçar. E como eu não posso deixar de lembrar, certa vez ouvindo o Ziel Machado, que é um cara que vale a pena ler, vale a pena ouvir, ele é um pastor de uma igreja metodista independente em São Paulo. Ele disse, de joelhos a gente não tropeça. Caminhar em intimidade com esse Deus. E vejamos nos versos que lemos como acontece tudo isso, como isso é possível. E ao mesmo tempo, como Deus é gracioso, porque é Ele que providencia esse caminho, é Ele que pega pelas nossas mãos, é Ele que nos chama pelo nome, é Ele que faz com que tenhamos um colo para reclinar a nossa cabeça, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Em primeiro lugar, a gente pode ver no verso 3 que é Deus que providencia tudo que é necessário para que tenhamos uma comunhão perfeita, piedosa com Ele. Olha o que diz o verso mais uma vez. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabemos quem? Cristo Jesus. Pedro sabia disso. Pedro sabia que Deus é aquele que providencia. E começa a falar sobre essa qualidade que podemos até achar absurda, de tão maluca, de tão grande, de tão imensa, da vida de Deus no seu povo. Que Ele concede sim ao povo no passado e nos concede hoje. Que diferente dos falsos mestres que apresentam um cristianismo descristianizado, enfraquecido, onde o eu muitas vezes é mais forte, porque eu declaro, eu determino, eu faço tanta coisa e não submeto o meu coração à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Pedro deixa claro que os recursos para uma vida piedosa, uma vida de intimidade,
Uma vida que a gente muitas vezes olha uma pessoa, um irmão, uma irmã, e fala assim, eu queria ter essa intimidade, eu queria ter essa piedade, eu queria ser essa pessoa. Pedro deixa claro que os recursos para uma vida piedosa, de intimidade com Deus, não vêm do nosso esforço, nem do conhecimento místico, mas da doação divina. É Deus que nos chama. É Deus que vem ao nosso encontro e não de encontro. Ao nosso encontro. É Ele que nos chama para perto. E isso é lindo demais. Isso é glorioso demais. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Toda a provisão para uma vida de santidade. Uma vida que muda a nossa história. Uma vida que nos faz conectados, sensíveis à voz de Deus. Vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. Poder de Deus que é um reservatório inesgotável, do qual jorram os recursos celestes para vivermos uma vida digna dele. Queridos, o maior interessado nessa relação é Deus. Ele veio e pisou o chão dessa terra, se despiu de sua glória, de sua majestade, caminhou entre pessoas comuns, se assentou, comeu, bebeu, andou, curou, e ao final foi surrado, foi humilhado, foi pendurado numa cruz e morto por mim e por você. E aí a gente pode chegar à conclusão que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. Nada mais poderoso, nada tão suficiente, tão completo, tão cheio de vida e poder que Jesus. E Ele se entregou, Ele veio ao nosso encontro, o Deus na eternidade providenciou o sacrifício. Como filhos, a partir desse sacrifício, somos agora adotados e na sua autoridade temos a disposição, temos a sua disposição como igreja, a grandeza do poder de Deus. Isso é poderoso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à disposição da igreja. Ele nos concede. Ele nos salvou do pecado. Ele nos salvou do pecado para a santidade. E Ele estabeleceu um propósito de nos alcançar com a sua graça e nos levar por caminhos de vida e piedade. Caminhos muitas vezes que não são tão claros, mas que nos desafiam a experimentar na fé um descanso. E eu amo a frase de Lutero que diz, não sei por quais caminhos sou conduzido, mas eu conheço muito bem o meu guia. É encontrar paz, é encontrar certeza, convicção plena dentro do coração, a partir do pleno conhecimento de quem Deus é, de que, além da curva, há esperança, cuidado, e eu sei quem está comigo. Deus, por sua graça e amor, Ele providencia uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo no mundo que o crucificou. Mesmo no mundo que o crucificou, Deus nos providencia uma vida que vale a pena ser vivida. Durante muito tempo, eu fui apenas um simpatizante, porque a minha família era uma família cristã. Família de tias, primos, meus primos, todos eles tiveram envolvimento com droga, todos eles amavam praia, todos eles se envolveram pesadamente. Eles tinham um guarda-chuva de liberalidade para essas coisas, por conta de terem grana, de pais serem autoridades, numa época em que a autoridade tinha total liberdade, nada acontecia com eles. E eles se converteram, e eles eram os meus heróis, porque surfavam, são bem mais velhos, porque namoravam meninas bonitas, porque eram alegres, eram destemidos, enfim. E eles se convertem, e eu passei a ser um simpatizante. Mas aí um dia, tudo se tornou claro para mim.
E eu pude entender que Deus tinha não só morrido pelos meus primos, mas morrido por mim também. E tinha para mim um caminho de vida, sem entender muito bem, porque a primeira coisa que eu senti, que eu já não sentia há tanto tempo, foi paz. Paz. Paz de Deus, que veio da paz com Deus. Por sua graça e amor, Ele me deu paz, Ele me salva. E por isso não posso mais viver uma vida de impiedade. Não podemos mais viver uma vida de pecado, porque fomos libertos. Devemos nos apropriar dessa provisão de vida. Ou seja, se você chegou aqui nessa noite, com o coração seco, talvez distante dessa relação, dessa intimidade, talvez apenas com memórias do passado, de uma vida com Deus mais intensa, onde você via, presenciava, testemunhava de coisas miraculosas, por menos complexas ou mais complexas que aconteciam na tua vida e você vibrava com aquilo. Se você chegou hoje aqui assim, distante, seco, mas porque está acostumado a vir à igreja, ou porque alguém te convidou, eu quero te dizer que esse Deus poderoso, Ele é suficiente para te conduzir, mais uma vez, a essa vida de piedade. E que você deve, hoje, no Espírito Santo, na graça que é manifesta em Cristo, por mim e por você, e comunicada às nossas mentes e corações pelo Espírito Santo, se apropriar dessa provisão divina. Olha o que diz a parte final do verso 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus chama a mim e a você a vivermos uma vida de excelência moral, não como um peso, mas como uma resposta de amor ao amor maior manifesto na cruz. Uma vida de virtude e uma vida de glória. Uma vida em que a gente olha para a virtude de Cristo e a deseja e a imita, e uma vida de glória, glória dele e alegria nossa. Como cada bebê possui estrutura genética definida, que determina o modo como ele vai crescer, também o cristão é geneticamente estruturado para experimentar glória e virtude, não pelo nosso mérito, mas pela graça, pelo amor de Deus que derrama sobre as nossas vidas. É muito interessante saber que nessa relação de crescimento no conhecimento de Deus, isso não se dá apenas num campo teórico. Se dá no nosso coração e ganha vida. Pedro utiliza a palavra epignosis, que fala sobre conhecimento, e diferente da palavra gnosis do grego, que fala apenas de um conhecimento abstrato, de um conhecimento teórico, essa palavra epignosis fala de um conhecimento prático, de vivência, de experimentar. Essa intimidade, essa vida de piedade, é algo que a gente experimenta, é algo que a gente sente, é algo que a gente comunica, é algo que as pessoas veem em nós. E é para isso que Deus nos chamou. Não abra mão disso, não fique distante disso. Não saia daqui para mais uma semana distante desse que morreu por você e te chamou por amor. Não. Viva e na prática experimente quem é Deus. Viva e na prática comunique quem é Deus. Viva e na prática testemunhe desse amor. E essa provisão divina, como diz o verso 4, ela é cheia de bênçãos, cheia, pelas quais nós temos sido, diz o verso 4, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Em outra versão, o Senhor tem nos dado, tem nos sustentado, tem nos chamado para perto e nos oferta as suas grandes e gloriosas e preciosas promessas. Preciosas promessas. Pedro gosta desse adjetivo, precioso. Escreve ele em vários outros momentos dessa carta. Mas o que sabemos é que as promessas de Deus são preciosas porque elas se cumprem. Uma dica para você orar ao longo da sua semana: ore pelas promessas de Deus que já estão aqui na Bíblia. Ore pelas promessas de Deus que você já conhece a partir da sua palavra.
e tenha certeza, elas irão se cumprir. Porque Deus não é homem para não cumprir. Deus não é homem para mentir. Ele é Deus. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Promessas que norteiam ou devem nortear as nossas orações. Promessas que têm um alcance poderoso, na segunda parte do verso 4. Para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Ou seja, Deus nos chama, nos salva, nos tira do pecado, nos traz para a luz, das trevas para a luz, e nos traz para uma vida de grande salvação e de comunhão, e de experimentar da sua natureza, em alguma medida. Por isso que Paulo fala que somos co-participantes, participamos juntos dessa missão, participamos juntos dessa vida prática de Deus em nós, Deus através de nós, Deus nos enchendo, nascemos do Espírito, nascemos do alto e passamos a fazer parte da família de Deus, antes apenas criaturas, hoje filhos e filhas. Você já parou para pensar, para dar o peso da palavra filho e filha diante de Deus? Muitas vezes falamos isso como se fosse algo muito comum. Ah, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas é algo que deveria nos constranger e encher o nosso coração de gratidão todos os dias. Antes criaturas, hoje filhos, estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Essa é a realidade dessa convivência, dessa vida de piedade, de uma vida de conhecimento, de pleno conhecimento. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Pedro não quis dizer que perderíamos a nossa natureza humana e nos transformaríamos em divindade. Isso é impossível. Graças a Deus por isso. Mas ele quis dizer que sim, nos apropriamos de coisas que só em Deus são possíveis. Mudanças, transformações, um caráter transformado. Esse é o grande milagre que Cristo realiza na minha vida e na sua vida. Saímos do tribunal de Deus não como réus condenados, mas como filhos adotados. Esse é o amor manifesto da cruz. Aquele que deveria nos sentenciar à morte, nos adotou como filhos e filhas. Sabendo disso, queridos, conhecendo essa verdade, não podemos nos curvar a um Deus, entre aspas, tirano, a um Deus que fica inerte diante da nossa necessidade e só vem ao nosso encontro quando lhe oferecemos algo. Isso não tem nada a ver com graça. Que só nos abençoa se ofertamos algo. Isso não tem nada a ver com graça. Que só nos ouve se obedecemos da maneira que Ele quer. Isso não tem nada a ver com graça. Tim Keller, um desses grandes que sábio, citou, homem de Deus, pecador como nós, aos pés da cruz, tão carente de Jesus como eu e você, mas um homem que Deus tem usado na nossa geração, disse que evangelho é diferente de religião. A religião, nós precisamos fazer algo para ser aceito. No evangelho, nós somos aceitos e depois fazemos algo. Primeiro somos aceitos, primeiro somos amados, primeiro fomos encontrados. E saber disso nos livra dessa loucura dos nossos dias, de que precisamos fazer e fazer e fazer, a fim de que Deus nos ouça. Precisamos entregar, 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 a fim de que Deus nos dê mais. Recebemos uma nova natureza e um novo coração. E por isso, ainda no verso 4, somos advertidos a fugirmos da corrupção que há no mundo. A salvação implica em romper com a vida velha e desejar uma vida nova. A salvação implica em mudança, em arrependimento, que sim, significa mudança de vida, mudança de mente. Muda o nosso comportamento, muda os nossos ambientes, muda a nossa associação. E talvez se alguém se identifique com isso, quando eu me converti,
e não por conta de uma dependência ainda química, mas uma dependência emocional, de alguns hábitos que eram muito ruins para mim, eu tive que mudar o meu comportamento, mudar o meu ambiente e mudar a associação. Eu deixei de frequentar um lugar que eu amava durante 2 anos. Eu me afastei de amigos que eu amava, que amo até hoje, e que o Senhor tem me dado a oportunidade de reencontrar, de revê-los, de falar do amor deles, 30 anos depois, porque eu precisava mudar a minha mente, o meu comportamento, o ambiente, a associação, para deixar de usar droga, para deixar de ter uma relação com outra pessoa de maneira totalmente inadequada, para deixar de ser o filho rebelde, para deixar de ser um irmão ingrato, para deixar de ser o amigo não tão amigo. Implica em mudança. Um crescimento, no pleno conhecimento de Deus, que nos conduz à maturidade. Pedro ensina que a vida cristã, e o caminho para o final, exige empenho, dedicação e esforço. Mas tudo a partir daquilo que Cristo já fez. Tudo a partir desse encontro maravilhoso que nos encontra, que nos alcança. O verso 5 diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. E aqui ele vai dando várias características, vários predicados, várias virtudes, que eu e você devemos perseguir, e uma atrás da outra, como diz o verso 5 e verso 6. Olha como está no texto. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O amor ágape. O amor doador. O amor que encontra o outro a despeito das falhas. O amor que aceita o outro, o amor que se dá pelo outro a despeito das suas falhas, dos seus erros, das suas fraquezas. Isso é lindo, isso acontece porque Deus nos encontra e nos chama para perto. Acontece porque sim, precisamos crescer, amadurecer e perseguir isso em Deus. Porque se você está caminhando e nada está acontecendo, se há falta de crescimento espiritual, isso é um sinal muito ruim. Isso é um sinal de que você precisa rever a sua relação com Deus, rever quais são os seus parâmetros, rever quais são os princípios que estão na Bíblia que você ainda não agasalhou, não encarnou, não vive. Porque esse crescimento tem que existir. Ele não é automático. E glória a Deus por isso. Deus não estala os dedos e faz com que eu e você sejamos transformados. Não. Ele nos chama para um caminho, e nesse caminho há um processo, e nesse processo há essa relação de crescimento, de amadurecimento, de verdade, que requer sim diligência e disciplina espiritual. Paulo escreveu aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Não dá para ser um crente displicente. É uma contradição. Uma vez que a graça de Deus exige, também capacita que sejamos crentes diligentes. Está difícil, está complicado, eu não consigo, meu coração está frio, não faz sentido. Eu quero dizer que essa graça que me alcançou, que te alcançou, que é presente hoje nesse lugar, que encontra o seu coração, ela nos capacita a viver uma vida, um cristianismo que vale a pena, diligente, que persegue, que vai ao encontro desse Deus maravilhoso. Cada virtude, como vimos aqui, dá origem a outra e facilita essa outra. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Por fim, e agora terminando mesmo, em terceiro lugar, nesse texto, Pedro mostra 3 implicações práticas desse crescimento. Três implicações práticas desse Deus que nos encontra, nos oferta tudo aquilo que é necessário para que tenhamos
uma vida de piedade, uma vida de relacionamento com Ele, um Deus que nos oferta também todas as condições dessa graça que nos capacita a vivermos uma vida de crescente espiritualidade. Eu poderia reler, e você fica com esse dever de casa, o verso 5 e o verso 6. Paulo aqui mostra 3 implicações práticas dessa realidade na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, quando experimentamos dessa crescente, desse pleno conhecimento de Deus, da sua obra, a nossa vida passa a ser uma vida frutífera. E eu lembro imediatamente do Salmo 1, o único salmo de sabedoria no Saltério, que diz que a vida daquele que ama o Senhor, a vida daquele que não está sentado à roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, conhecer o Senhor de maneira viva, é como a árvore plantada junto às correntes das águas, e o seu fruto dá no tempo certo. As suas folhas não murcham. Experimentar isso de Deus, esse chamado, ter a certeza da nossa vocação, de quem nós somos em Cristo, necessariamente nos faz viver uma vida frutífera. O pleno conhecimento de Cristo implica nessa vida. Não podemos ser um cristão estagnado, infrutífero, inativo. Não podemos ser alguém que não tem frutos, não tem obras. Não. Pedro mostra mais uma vez que o conhecimento não é apenas intelectual, ele vem para a vida. O que eu conheço de Deus, aquilo que Ele revelou através da sua palavra, aquilo que Ele tem enchido o meu coração, tem que ganhar pessoas, tem que alcançar situações, tem que testemunhar desse amor. Não basta ter a luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração e obras que abençoam o próximo e glorificam a Deus. Como é que está isso na sua vida? E essa pergunta eu faço para mim hoje também. Como é que está isso na minha vida? Porque eu já aprendi a ser pastor. Eu já aprendi a orar, já aprendi a cumprimentar os irmãos, as irmãs. Eu sei como eu devo me comportar na igreja. Eu sei como é que eu devo até me comportar fora da igreja. É difícil, mas eu sei. Eu posso assumir uma personagem e facilmente ser mais um pastor e mais um crente. Eu posso ter muitas coisas decoradas que eu até entendi, mas se isso não ganhar o meu coração e não for traduzido em vida, em obras, de nada vale. De nada vale. Vivo como alguém que não tem essa intimidade, não tem uma vida de piedade. Vivo como alguém que não está subindo nessa escada, os degraus de uma vida virtuosa. Vivo como alguém que, sim, é inoperante e improdutivo. Não basta ter a luz na cabeça, não basta saber o conceito, precisamos viver. Em segundo lugar, conhecer e crescer no pleno conhecimento de Deus, não só implica numa vida frutífera, mas também numa visão clara das coisas. Um crente, o verso 9 fala sobre isso, um crente estagnado não tem discernimento espiritual. Fica andando como cego, tateando as coisas, com uma visão meio que míope, vê tudo embaçado, consegue até discernir, entender as coisas materiais, como qualquer um consegue. Mas as coisas espirituais não se tornam claras, sua visão é embaçada e turva. Está cego, como estava cego a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:17. Tal pessoa é capaz de ver as coisas da terra, que estão próximas a ela, mas não pode enxergar as coisas celestiais e distantes. Eu quero ser uma pessoa capaz de ter essa visão que vem do alto, a fim de discernir o tempo em que eu vivo, a minha relação com a minha esposa, a minha relação de paternidade com os meus filhos, as minhas amizades. Eu quero ser alguém que, sim, tem o que a gente chama de feeling, aquele sentimento acerca de algo que não está claro, mas que Deus faz claro no nosso coração e mente. Eu quero sentir aonde eu estou chegando. Eu lembro uma vez,
em que meu filho estava com 1 ano, ele precisava ir para uma escola, tipo creche, porque eu e a minha esposa tínhamos trabalhos distantes da nossa casa e que duravam o dia inteiro, e muitas vezes, por conta de um trânsito muito ruim, o deslocamento era, sabe, longo, demandava muito tempo, e passamos a procurar várias creches. Creches com câmera, isso já tem 20 anos, com internet para a gente entrar, hoje isso é comum, né? Mas naquela época não era. E visitamos umas 5 creches em Caraí, creches caríssimas. E a gente, poxa, legal, mas eu não sentia paz. Eu não sentia paz. E eu falava para a Renata, não é aqui. Não é aqui. Ela já estava ficando chateada comigo, falei, não é aqui. E eu vi um lugar, não é aqui. E tecnologia, e lugares bonitos, e gente bonita recebendo, e tudo aquilo organizado, cheio de processos que a gente tinha acesso, a criança e aquilo outro. Não é aqui, não é aqui. E um irmão lá da igreja me indicou uma creche que ficava no pé de uma comunidade, lá em Niterói, não sei quem conhece, no Maceió. Parece que você está entrando numa comunidade mesmo. E era uma creche numa casa grande, com muito espaço, com um método que eu não conhecia, que é o montessoriano. Mas era uma creche cristã. E incrível. E quando eu botei o pé naquele lugar, quando abriram um portão e eu entrei, não tinha nada da sofisticação das outras creches, das outras escolinhas. Não tinha os recursos tecnológicos. Mas quando eu botei o pé ali, eu falei, Renata, é aqui. É aqui. Foi um momento em que eu experimentei dessa visão. Tantos outros eu perdi. Vacilo meu. Mas nesse momento eu pude olhar e ver naquelas pessoas Jesus. E meu filho ficou ali durante alguns anos, até ir para uma outra escola, porque eles iam até a antiga 4ª série, eu acho que hoje, 3º ano. E foi uma bênção, não só na vida dele, mas na minha vida e na vida da minha esposa. Terceiro e último lugar, ter essa certeza, essa convicção, conhecer quem é Deus, a sua obra e viver essa vida de piedade, nos dá como bênção de Deus uma vida cheia de uma segurança inabalável, inabalável, naquele que nos escolheu, naquele que nos pensou, nos tirou das trevas e trouxe para a luz, naquele que vai sim completar a boa obra, que não vai permitir que tropecemos em tempo algum, que nos distanciemos dele. A prova de que o indivíduo é salvo não é só a profissão de fé, não é apenas ir para o batismo nas águas, mas o seu progresso na fé, vida com Deus. Vocação e eleição andam juntas. Ninguém pode sustentar que é um eleito de Deus e foi chamado por Deus se está vivendo na contramão da vontade de Deus. Vida de santidade, gente. Talvez a gente quase não escute isso. Graças a Deus que vocês estão numa igreja bíblica. Mas o que a gente vê aí é só vitória. O que a gente vê aí é só coisa que vai mudar a sua história. O que a gente vê aí é só uma vida que o Senhor vai descortinar bênçãos e mais bênçãos, mas pouco se fala sobre pecado, pouco se fala sobre arrependimento, pouco se fala sobre dependência e carência de Jesus. E essa verdade, um coração cheio dessa verdade, nos dá essa segurança inabalável de que um dia, e agora de fato eu termino, estaremos ricamente providos, e assim que diz o verso 11, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos aguarda, é isso, o céu, a presença do nosso Senhor. Isso que enche o nosso coração. Tudo isso só é possível quando crescemos constantemente no pleno conhecimento de quem Deus é. Deseje isso. Recentemente eu pude ler e pregar no Salmo 25. E algo que Deus me abençoou muito nesse Salmo é porque muitas vezes eu fico preocupado em como Deus vai me conduzir em determinada situação. E naquele salmo eu pude aprender que o mais importante não é saber como eu serei conduzido naquela ou nessa situação. O mais importante é saber a quem Deus conduz. Porque eu quero ser essa pessoa conduzida por Deus.
É isso que nós precisamos entender. É isso que o pleno conhecimento de quem Deus é, do que Ele fez por nós em Cristo e no que Ele nos transformou, fará com que a nossa história seja uma história que lá na frente a gente possa olhar e dizer, valeu a pena. Durante 10 anos de ministério, eu fiz muitos sepultamentos. Eu era pastor auxiliar, né? E eu lembro que em determinado momento, rapidamente, o pastor auxiliar, o pastor presidente da igreja foi no sepultamento de um pastor americano em Boca Raton. Quem conhece a Flórida sabe que Boca Raton é o melhor da Flórida. E o outro pastor foi fazer um sepultamento no Parque da Colina, que é um cemitério bonitinho de Niterói, né, que tem a graminha, tudo legalzinho. E como eu era o pastor mais novo, eu fui fazer um sepultamento no Maruí, que é o cemitério público da cidade, que você precisa fazer o ofício fúnebre com metade da boca fechada, porque senão entra mosquito. Tudo muito sujo. Mas em todos esses sepultamentos, do Maruí a Boca Raton, o que a gente vê é que aqueles que morrem em Cristo, aqueles que conhecem o seu Salvador, morrem com esperança e colocam essa esperança no coração daqueles que vivem o luto. Por mais que seja dolorido, por mais que seja cheio de saudade, por mais que haja choro, há esperança de que um dia chegaremos ricamente providos diante do nosso Senhor e Salvador. É isso que eu quero viver. Eu quero que no dia do meu sepultamento, parece algo fúnebre, estranho, as pessoas olhem e possam dizer, Dodô está com seu Senhor e Salvador. Ele alcançou essa graça. Que o Senhor nos encha dessa certeza, que você saia daqui hoje, com essa certeza da sua vocação e do seu chamado em Cristo, que você saia daqui hoje com um desejo de viver isso. E eu quero orar com você, em especial, eu quero orar com você que se sente distante, afastado, afastada, orar com você que está com o coração seco, árido, orar com você que durante muito tempo já experimentou essa escada, esse crescimento, que durante muito tempo foi operante, que durante muito tempo foi proclamador, proclamadora, mas hoje se vê inoperante, improdutivo, como um cego que vê parcialmente as coisas, uma visão prejudicada. Porque eu creio que o divino poder nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio de Cristo Jesus. Eu creio que o Espírito Santo é capaz de fazer isso na minha vida e na sua vida nessa noite.